Bom dia, meus queridos alunos. Hoje eu resolvi fazer uma explanação a respeito do nosso projeto, para que possamos entender melhor o seu desenrolar, ok? A finalidade deste projeto, na realidade, é mostrar o comportamento das famílias atômicas em busca constante de suas estabilidades eletrônicas na formação de toda a substância que existe na natureza. Tá ok? Vamos juntar o útil ao agradável. Concretizaremos neste projeto este mundo mágico dos átomos e daremos exemplos de como as famílias humanas deveriam se comportar melhor em busca de suas estabilidades econômica e social, ok? Nós sabemos que tudo que existe na natureza, inclusive nós, temos como constituinte principal uma partícula muito pequena denominada átomo, né? E esta partícula, o átomo, ele não é encontrado isolado na natureza. Ele não é estável, está sempre buscando a sua estabilidade, se unindo a outros, ok? Esse átomo, ele é formado por um núcleo pequeníssimo, onde nele se encontram as partículas prótons e nêutrons, e ao redor deste núcleo giram os elétrons, e esses elétrons giram em camadas eletrônicas, onde a primeira camada ela tem uma trajetória circular e sempre circulam dois elétrons. Então, a primeira camada ficam circulando dois elétrons. As demais camadas elas são elípticas, em formato de um ovo, né? E o número de elétrons é determinado pelo número atômico do átomo. Pessoal, esta quantidade de elétrons que fica girando ao redor do núcleo, que é igual à quantidade de prótons que se encontram no núcleo, nós denominamos de número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons que se encontram no núcleo, que é igual à quantidade de elétrons que se encontram na eletrosfera. Isso para um átomo neutro, né? E o átomo, ele, nessa distribuição eletrônica, sempre na última camada, ele tem de 1 a 8 elétrons. Se ele tiver 8 elétrons na última camada, ele é considerado um átomo estável. É o caso dos gases nobres, que eles são estáveis porque têm 8 elétrons na última camada eletrônica, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons. Tá ok? Existem 5 átomos que atingem a sua estabilidade eletrônica com 2 elétrons. São eles: hidrogênio, hélio, lítio, berílio e boro. Esses 5 átomos eles se estabilizam com 2 elétrons na última camada eletrônica. Se ele tiver 2 elétrons, a gente está estável. E o restante, os demais átomos, eles atingem a sua estabilidade com 8 elétrons. Tá ok? Então, a tendência de todos os átomos para atingir a sua estabilidade é perder, ganhar, compartilhar ou doar um par de elétrons, emprestar um par de elétrons, para o caso daquele átomo que já esteja estabilizado. Ok? Então, os átomos, diferente das famílias humanas, até perdendo elétrons, se estabiliza. É preciso perder para se estabilizar, né? E nós, humanos, temos sempre que ganhar, senão não atingimos a nossa estabilidade econômica. Não é isso? Pessoal, hoje nós vamos tratar de duas famílias. A família dos metais alcalinos, representada pelo elemento químico hidrogênio, pelo átomo hidrogênio, e vamos falar da família do carbono, representado pelo átomo do carbono. Tá ok? Então, sabemos que o hidrogênio, todos os elementos químicos do grupo 1, a primeira família da tabela periódica, a tendência deles é perder um elétron para se estabilizar com a camada anterior. No caso do hidrogênio, não.
O hidrogênio ele tem número atômico 1, portanto ele tem só um elétron. Se ele perder, ele fica sem nada. Portanto, nesta família, a única exceção é o hidrogênio, que ao invés de perder, ele tem que ganhar um elétron. Portanto, ele sempre vai fazer um compartilhamento com outro átomo, ok? No caso do carbono, que tem 4 elétrons na última camada eletrônica, é o mais rico dos átomos em termos de elétrons para compartilhar, ele tem 4 elétrons na última camada, portanto ele precisa ganhar 4 elétrons. E geralmente esse ganho desses 4 elétrons são feitos por compartilhamento. Então, no caso, o carbono se compartilha com outros elementos químicos e eles ocupam um par que é comum a ambos, tá? No nosso caso, nós vamos falar da família do hidrogênio e da família do carbono. E vamos mostrar que a família do carbono não tem a capacidade de atingir a sua estabilidade. Vão precisar da família do hidrogênio para atingir essa estabilidade. Portanto, eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como funciona essa estabilidade, ok? Cada um com seus 4 elétrons e 10 átomos de hidrogênio, cada um com seu elétron. Os hidrogênios, esta camada é circular, né, porque é a última camada, ela é a última e primeira camada do hidrogênio, ela é circular. E o carbono, a camada é elíptica, portanto o hidrogênio tem um elétron na última camada e o carbono tem 4 elétrons na última camada. O carbono atinge a sua estabilidade quando ele se juntar a outros átomos e completar 8 na última camada. O hidrogênio atinge a sua estabilidade quando se ligar a outro átomo e atingir um número de 2 elétrons para conseguir a sua estabilidade eletrônica, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês o passo número 2, segundo passo. Neste segundo passo, o que aconteceu foi o seguinte: os carbonos se fizeram um compartilhamento, tá? Então eles se uniram e por meio de um compartilhamento de elétrons, esse primeiro carbono tinha 4 elétrons na última camada e fez um compartilhamento, conseguiu 2, 3, 4, 5, está instável. Esse outro com compartilhamento fez 2, 4, 5, 6. Esse fez 2, 4, 5, 6. Este último 2, 3, 4, 5. Portanto, a família do carbono não conseguiram a sua estabilidade plena. O que acontece? Eles vão atingir a sua estabilidade quando eles fizerem, quando houver um compartilhamento desses átomos com o átomo de hidrogênio. O hidrogênio poderia muito bem se unir 2 átomos de hidrogênio, fazer um compartilhamento e o hidrogênio se estabilizar com 2. Mas nesse caso, a natureza é perfeita, né? O carbono, ele está precisando da sua estabilidade. E aqui uniu-se o útil ao agradável, os hidrogênios se unem aos carbono e assim atinge a sua estabilidade, formando a molécula do gás butano, que é o gás de cozinha, denominado de GLP, tá ok? No terceiro passo, os átomos de hidrogênio que estavam fora se compartilharam aqui, fizeram o compartilhamento e cada hidrogênio atingiu 2 elétrons na última camada, então eles atingiram a sua estabilidade. Todos os átomos de hidrogênio ficaram agora estáveis com 2 elétrons na última camada, conforme nós falamos no início. E cada carbono atingiu a sua estabilidade com 8 elétrons. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Portanto, nós temos aí a molécula do gás butano. Pessoal, o hidrogênio, a família do hidrogênio se uniu com a família do carbono para atingir a sua estabilidade e formar uma molécula, que é a menor partícula da matéria. Os átomos, eles não são nada ainda. Eles são instáveis e atingem a sua estabilidade quando se unem a outros. Tá ok? Agora, o que é que vai acontecer? Por um fator externo,
essas ligações covalentes, que ligam esses átomos, vão quebrar. Há uma quebra dessas ligações covalentes e os átomos vão ficar todos instáveis. Vamos mostrar o outro passo. Aqui, pessoal, houve uma quebra de todas as ligações covalentes dos hidrogênio e do carbono e esses átomos voltaram a ser os átomos que tínhamos antes. 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, tá ok? Agora o que vai acontecer? Eles vão formar outras associações e vão tentar formar novas substâncias. Então, vai haver novos compartilhamentos. Agora, o quinto passo. O que aconteceu? 2 carbonos 2 a 2 fizeram um compartilhamento, só que cada um entrou com 2 elétrons. Esse carbono entrou com 2 elétrons, o outro entrou com 2 elétrons, compartilharam aqui 4 elétrons. Tá? Analisando, este carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse carbono ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 2 carbonos ficaram instáveis. E aqui também não atingiram a sua estabilidade. O que é que vai acontecer? Vão novamente à procura do hidrogênio. Esses elétrons livres aqui vão ser compartilhados com hidrogênios, tá? E vamos ver como é que fica o sexto passo. No sexto passo, os hidrogênios vieram de encontro aos elétrons livres após o compartilhamento dos carbonos e atingiu a sua estabilidade. Eles atingiram a sua estabilidade, ficando cada hidrogênio com 2 elétrons na última camada. E o carbono, nesse caso aqui, ficou com 2, 4, 6, 8. Esse daqui ficou com 2, 4, 6, 8. Esse aqui, 2, 4, 6, 8. Este, 2, 4, 6, 8. E atingiram a sua estabilidade. Sobraram 2 hidrogênios. Nesse caso, foram obrigados a formar uma ligação covalente. Os 2 se uniram útil ao agradável e cada hidrogênio cedeu 1 e conseguiram a sua estabilidade. Estas substâncias aqui nós denominamos de gás etileno, portanto 2 moléculas de gás etileno e aqui uma molécula de gás hidrogênio. Pessoal, segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que aconteceu aí é que os 10 átomos que formaram a molécula do gás butano, após uma quebra, após um fenômeno químico qualquer, voltaram a se reagrupar e os mesmos átomos, que os átomos não podem ser distribuídos, eles podem participar de transformações, participaram da primeira transformação e essa mesma transformação agora eles participam de uma outra situação, né? De uma outra situação. O que acontece é que os átomos não foram destruídos, segundo Lavoisier, né? Como nós falamos, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aqui houve um reagrupamento dos átomos, formação de novas ligações simples no caso do hidrogênio e carbono e ligação dupla no caso de carbono com carbono. E sobrou uma ligação covalente formando o gás hidrogênio. Pessoal, isso daí é um alerta para vocês ficarem sabendo o motivo de não se tomar remédios como sal de fruta eno, assim de qualquer maneira, porque o sal de fruta eno, você toma o sal de fruta eno, ele é composto pelo bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio, ele tem suas moléculas quebradas, como aconteceu aqui, e vai formar com o ácido clorídrico do estômago, vai formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então você vai injetar diretamente no teu organismo sal de cozinha. Então devido a isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês e até a nossa experiência, o nosso projeto. Um abraço a todos.